E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, a nossa última aula sobre digestão e nutrição. Então, a gente viu primeiro vitaminas, como que eram os sistemas digestórios dos diferentes animais, acompanhamos o alimento dentro do tubo digestório humano, vimos como que era a digestão em diferentes compartimentos, na boca, no estômago e no intestino delgado, com a ajuda das secreções, e hoje a gente vai discutir algumas especializações que ocorrem entre os animais, especificamente aves e mamíferos. Legal? Então, vamos comigo para essa nova aula. Então, na apostila 11, módulo 64. Legal? Teoria, página 240. A gente vai começar a nossa discussão vendo como se dá a digestão nas aves. Então, a gente vai acompanhar aqui o alimento nas aves. Então, começa no bico. Um ponto importante é que as aves não têm dentes. Se elas não têm dentes, alimentos que são mais duros não vão ser triturados na boca. Então, o bico serve para coletar o alimento, serve para, muitas vezes, descascar, tirar, por exemplo, a casca da semente, mas se o alimento é duro, ela não vai ter o dente para triturar, assim como nós. Isso é um ponto importante para entender alguns compartimentos que ocorrem lá nas aves. Pois bem, uma vez o alimento pego pelo bico, ele é ingerido, ele cai no esôfago. Então acompanha comigo, bico vai para o esôfago. E o esôfago vai ter uma especialização, que é o inglúvio. Inglúvio, antigamente chamado de papo. Então, o que é o inglúvio? Uma dilatação do esôfago. Para que ele serve? O alimento vai ficar ali retido por um tempo antes de seguir. E ali, esse tempo retido, recebe uma secreção e o alimento, então, é umedecido. Ele vai amolecer ali, portanto. Então, como não tem dente, o alimento mais duro vai ficar ali no inglúvio, recebendo uma solução aquosa e isso vai umedecer. Então, o tempo que fica ali umedece e vai facilitar o restante do processo de digestão, beleza? O alimento sai do inglúvio e vai para o proventrículo, certo? O proventrículo, gente, é o estômago químico do animal. É onde o alimento vai ser atacado pelo suco gástrico. Então, o alimento vai ser atacado, vai cair sobre o alimento o suco gástrico. Lembre-se, o suco gástrico tem ácido clorídrico e enzimas que digerem proteínas. Legal? Mas ainda temos um problema. O tamanho das partículas de alimento ainda é grande. Então, o tamanho é grande, dificulta a ação das enzimas. O mesmo problema que a gente já discutiu quando vimos as gotas de lipídio e a ação das enzimas lipases. Então, aí vem a bile e quebra em gotículas menores. Então, aqui nós temos um problema. O alimento ainda é muito grande, as enzimas agem pela superfície, então a maior parte do alimento fica no centro, ocupando o interior dessas grandes porções de alimento. Então a enzima não tem acesso. Então o que acontece? Esse alimento que já recebeu o suco gástrico vai agora para a moela. A moela é um segundo estômago das aves, é o estômago mecânico. O que acontece ali? A parede da moela é extremamente grossa, com uma musculatura muito poderosa, muito reforçada. E as contrações são muito vigorosas, então contrações muito fortes. E aí então os alimentos começam a ter movimento e aumenta a chance deles se desfazerem. Uma vez que já tem o suco gástrico, esse ácido clorídrico também já tem um processo de corrosão, vai ajudando. Agora, para aumentar a capacidade de trituração, o que fazem as aves, principalmente aquelas que se alimentam de grãos, de sementes, de alimentos mais duros? Ingerem pedras. Ingerem pedras. Animais pequenos ingerem pedrinhas. Animais grandes, como avestruz, ingerem pedronas. E aí as pedras lá dentro da moela começam a bater umas nas outras. Imagine que você tem o alimento entre essas pedrinhas. Então, a hora que vai batendo, o alimento ali dentro vai sendo triturado. Então, é um moedor, entendeu? A moela vai triturando, junto com essas pedrinhas, por causa dessas contrações vigorosas, os alimentos mais duros, certo? Então a moela é uma especialidade
extremamente importante, pois explica como que elas conseguem, as aves, né, conseguem se alimentar de alimentos, de partículas duras, mesmo não tendo dentes. Poxa, não tem dente, então tem um problema, não tritura o alimento na boca. Qual foi a solução? A moela. O que é a moela? Uma bolsa musculosa muito forte que, com a ajuda de pedras, ajuda a triturar o alimento. Legal? Então, essa é uma especialidade muito importante das aves, a moela. Você já deve ter comido moela, né? Antigamente, quando você pegava as moelas, você cortava ela, estava cheia de pedrinha que as galinhas tinham ingerido para facilitar essa trituração. Aí lavava bem e tudo mais, certo? Então, quem é da roça vai saber um pouco mais sobre isso. Legal? O alimento agora, então, já atacado pelo suco gástrico que é recebido lá no proventrículo, já triturado na moela, junto com as pedrinhas, continua o seu trajeto. Vai para o intestino. Então, esse é intestino delgado, intestino grosso. Então, continua a digestão, é atacado pela bile, que vem do fígado, pelo suco pancreático, que vem do pâncreas, pelo suco entérico, que é produzido no próprio intestino, igualzinho que a gente já comentou, e depois ele é, então, levado para a cloaca. O que é a cloaca? A cloaca é uma abertura comum do tubo digestório com o sistema urinário e o sistema reprodutor. Então, é um buraco só, mas que tem ali a convergência dos finais de 3 aparelhos. Então, a cloaca é um único buraco, porém, se comunica com o tubo digestório, então recebe as fezes para ser eliminado do ânus, recebe a urina que vem do sistema urinário e recebe, no caso das fêmeas, né, os ovos. Do macho vai ser os gametas, mas das fêmeas os ovos. Então, pela cloaca sai tudo isso. Então, sai fezes, sai urina, que no caso é ácido úrico, aquela pasta branca, né, que normalmente já sai com as fezes, e sai o ovo. Legal? Bacana? Então, terminamos aqui a digestão nas aves. Nós vamos agora ver a digestão em mamíferos herbívoros. E aí a gente vai dividir os mamíferos herbívoros em 2 grandes grupos. Só que nos 2 grupos que a gente vai discutir, há algo em comum. Nenhum mamífero é capaz de produzir a enzima que digere celulose. Essa enzima se chama celulase. Nenhum mamífero produz celulase. As aves também não produzem, mas vamos pensar em mamíferos. O que acontece? A celulose acaba sendo a principal molécula ingerida por os mamíferos exclusivamente herbívoros. Então, aqueles que têm uma restrição a alimentar-se apenas por plantas, celulose acaba sendo a grande molécula ingerida, o que mais vai ter à disposição. Não utilizar celulose é um desperdício. Então, o que acontece nos mamíferos herbívoros? Uma relação de mutualismo com micro-organismos digestores de celulose. Esses micro-organismos são ou bactérias, ou protozoários ciliados, ou flagelados, depende do exemplo, que vão viver dentro do tubo digestório de animais. Aqui nos mamíferos herbívoros a gente vai focar em bactérias, certo? São bactérias que digerem celulose. Legal? Esses mamíferos vão ser os mamíferos monogástricos. O que isso significa? Que tem um único estômago, um estômago único. Legal? Mono, gastroestômago. É o exemplo do cavalo. O cavalo é um herbívoro monogástrico. Observe aqui o desenho do tubo digestório do cavalo. Ele tem a presença das bactérias que digerem a celulose nessa estrutura superdesenvolvida chamada ceco. Seco. Qual é o problema? Veja aqui, acompanha comigo com o cursor. O alimento entra aqui pela boca, pelo esôfago, chega ao estômago. Chegou no estômago, ó, único, monogástrico, começa o ataque do suco gástrico. Vai tentar digerir proteína. Celulose não vai ser digerida. Aí cai do estômago para o intestino delgado. Ó, intestino delgado super comprido. Vai. Durante todo esse trajeto, o que for lipídio, o que for proteína e outras moléculas de carboidratos vão ser digeridas, mas a celulose não. Durante esse trajeto vai ter digestão de proteínas,
lipídios, carboidratos diferentes da celulose e a sua absorção. E aí, quando o alimento cai no seco, e só quando o alimento cai no seco, a celulose vai ser digerida pelos micro-organismos. Então, a digestão da celulose vai ser posterior ao intestino delgado, que é a região em que se aproveita, que se absorve a maior parte dos nutrientes. Então, qual é a consequência disso? Boa parte do produto da digestão da celulose feita pelos micro-organismos não vai ser aproveitada pelo animal. Vai sair aqui, ó, vai para o intestino grosso, vai ser absorvido água, nutrientes e parte desse alimento, mas vai sair um tipo de fezes ainda bem particulado, com bastante fragmento, bastante resto da folha que ele ingeriu. O cavalo, se você analisar o cocô dele, você vai ver pedaços inteiros aí da grama que ele ingeriu. Então a gente diz que os animais monogástricos aproveitam muito pouco o alimento ingerido quando nós analisamos a celulose, né, focando na celulose. Legal? Outro grupo de herbívoros são os herbívoros poligástricos, porém mais conhecidos como ruminantes. O exemplo clássico é o boi. Qual é a grande diferença? No caso dos ruminantes, a digestão da celulose ocorre antes do intestino delgado. Por quê? Porque os micro-organismos eles vão se concentrar no rumen. O que é o rumen? O rumen é um compartimento do estômago que é dividido nesses animais. Então, por isso que ele é poligástrico. Então, ele é dividido em várias câmaras. Pois bem, acompanha comigo aqui o trajeto do alimento. O alimento entra aqui, ó, boca, esôfago, e cai nesse grande estômago. Aqui, a celulose acaba sendo atacada. Então, começa a ser atacada pelos micro-organismos. Então, a ação de digestão da celulose, ela ocorre antes de ocorrer a passagem pelo intestino delgado. Então, digeriu a celulose, aí é atacado pelas próprias enzimas do suco gástrico, então digestão de proteínas, aí cai no intestino delgado. Então, a celulose já foi digerida. Então, o que chegou aqui já é o produto da digestão da celulose. Aí tem todo esse percurso aqui do intestino delgado para ser absorvido. Então, o aproveitamento da celulose é muito maior nos ruminantes. Tanto é que se você compara as fezes dos ruminantes com as fezes dos animais herbívoros monogástricos, você vai ver que tem muito menos partículas de vegetal inteiro. Então, ele é muito mais pastoso, fragmentado. Legal? Então, os ruminantes são mais eficientes no aproveitamento do alimento ingerido, principalmente quando a gente foca na celulose. Por quê? Porque nos monogástricos, a digestão da celulose se dá depois da passagem do intestino delgado, que é o compartimento do tubo digestório responsável pela absorção dos nutrientes. Nos ruminantes, a digestão da celulose se dá antes do intestino delgado. Então, o aproveitamento do produto da digestão da celulose vai ser muito maior. Legal? Então, os ruminantes são mais eficientes. Espero que tenha ficado claro. Legal? Continuando nossa discussão, a gente vai ver como se dá a digestão nos ruminantes. Certo? Então, lembrando que os ruminantes têm um estômago dividido em 4 partes. A gente vai ver isso com detalhes. Aqui nós temos alguns exemplos de ruminantes. A girafa é um ruminante, vaca, búfalo é ruminante, camelo, dromedário é ruminante, ovelha, bode é ruminante. Então, essas são alguns exemplos de animais ruminantes. Como é que se dá a digestão no ruminante? A gente tem que analisar esse estômago dividido em partes. Então, aqui está o desenho de um estômago de ruminante. A gente vai ver os compartimentos, beleza? Então, aqui, ó, onde está a setinha amarela, é a entrada do alimento via boca. Então, cai no esôfago, e aí do esôfago, esse alimento vai inicialmente para o rumen. O alimento entra pela boca, é mastigado bem pouquinho, vai para o esôfago leva para o rumen. Rumen ou pança. Rumen ou pança. Ali nós vamos encontrar os micro-organismos que digerem celulose. Então, a celulose vai ser digerida por esses micro-organismos. Ali vai ficar um tempão. Vai ficar ali sendo atacado por esses micro-organismos. Legal? Depois, o que vai acontecer? Uma parte desse volume enorme de alimento que está sendo
digerido pelos micro-organismos é separado. Então eu tenho uma quantidade muito grande de material dentro do rumen. Um pouquinho desse material vai ser separado pelo retículo, que é o segundo componente desse estômago cheio de partes. Então, o retículo. Então, o retículo vai pegar um pouquinho desse material que estava no rumen, vai fazer um bolinho e vai devolver para a boca. Então, o retículo ou barrete tem como função pegar um pouco do material que estava no rumen, que era uma grande porção, então ele pega um pouquinho, e devolve para a boca. E aí o animal vai mastigar novamente, e agora vai mastigar bem mais, vai ficar ali mastigando. Então ele vai ficar debaixo de uma sombrinha e vai ficar lá. Ruminando, 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 terminando a trituração do restante do material, certo? Então, volta à boca. O ato de voltar o alimento à boca para uma segunda mastigação é que nós chamamos de ruminação. Legal? Muito bem. Esse material que agora voltou para a boca é ingerido novamente e agora ele é levado para o terceiro compartimento, o omaso. Então vai para o omaso ou folhoso. Ali, o que acontece? Como o alimento recebeu muita saliva na boca, no omaso parte da água que veio da saliva é reabsorvida. E aí concentra um pouco o material. Então no omaso eu vou observar a reabsorção de água para formar uma pasta um pouco mais concentrada. Legal? Esse alimento do omaso vai então para o abomaso ou coagulador. Essa região desse estômago dividido é o equivalente ao nosso estômago químico. É o equivalente ao que acontece no nosso estômago. Então ali vai ter a secreção da parede de um suco que vai atacar o alimento. Então vamos lá? O coagulador, o abomaso, equivale ao nosso estômago. Então a mucosa dessa região, a parede dessa região vai secretar o suco gástrico, ácido clorídrico com enzimas que digerem proteínas, pepsina. Então eu vou ter o ataque principalmente de proteínas. Aqui no abomaso eu vou ver o início da digestão das proteínas por conta do suco gástrico produzido por ele. Legal? E aí o alimento que foi inicialmente atacado pelos micro-organismos, que voltou à boca, triturou de novo, é agora atacado pelo suco gástrico, então se direciona para o intestino delgado, terminando todo o processo. Legal? E aí esse intestino vai ser bem comprido. Então são esses 4 compartimentos que você tem no estômago de um ruminante: rumen, retículo, omaso e abomaso. O rumen é um dos mais importantes na nossa discussão devido à presença dos micro-organismos, e o abomaso é importante lembrar que equivale ao nosso estômago. Legal? Pois bem, para a gente terminar a nossa discussão sobre essas especializações do tubo digestório nos animais, a gente vai fazer agora uma comparação entre os herbívoros e os carnívoros. Então eu vou comparar o coelho, que é um animal herbívoro monogástrico, então não tem rumen, e os carnívoros. Então o que acontece? A gente vai fazer uma comparação e o que mais se destaca de diferença é o tamanho do intestino. Quando eu analiso o tamanho do intestino de um herbívoro e comparo com o tamanho do intestino de um carnívoro, o que se mostra é uma diferença de comprimento muito grande. Os herbívoros têm um intestino delgado super comprido. Os carnívoros têm um intestino delgado curto. Então, por que os herbívoros têm um intestino delgado comprido e os carnívoros têm um intestino delgado curto? Eu estou comparando animais de mesmo tamanho, beleza? Então, eu estou comparando animais de mesmo tamanho. Um animal herbívoro do mesmo tamanho que um animal carnívoro. E eu vou ver lá o intestino, o animal herbívoro tem um intestino muito comprido, carnívoro muito curto. Motivo da diferença. O que esse intestino vai digerir? Ele é especializado em digerir o quê? E por que isso é importante? Porque dependendo do que vai ser digerido, o ataque
das enzimas e tudo mais é mais complexo, é mais difícil, é mais demorado. Então, celulose é difícil de digerir. Então lembre-se, tem os micro-organismos que vão digerir, depois tem outras ações. Então é mais complexo o processo de digestão de celulose. Então o intestino de um herbívoro tem que ter um tamanho muito maior para dar tempo de tudo ocorrer. A celulose ser atacada, quebrada em vários pedaços menores, até chegar na glicose que ele vai absorver. Certo? Já a proteína é fácil a digestão. Então lá começa a digestão no estômago, lá na proteína termina, é rapidinho, então não precisa de muito tempo para isso ocorrer. Então, o motivo do intestino delgado dos herbívoros ser grande é porque ele é especializado na digestão de celulose, uma molécula muito difícil de ser quebrada. Os carnívoros têm um intestino curto porque eles são especializados na digestão de proteínas, carne, e a digestão de proteína é muito mais simples, mais rápida. Legal? Então, terminamos aqui a comparação desses dois tubos digestórios, herbívoros e carnívoros. E assim terminamos a nossa aula na questão teórica. Vamos agora aos exercícios. Então, lá na apostila, na página 254. O primeiro exercício diz o seguinte: associe a estrutura à sua função desempenhada. Olha aqui, embora ele não tenha falado nada do que se trata, quando ele fala de rumen, retículo, omaso e abomaso, ele está falando de ruminantes. E ele colocou também intestino delgado. Então, A, rumen, B, retículo, C, omaso, D, abomaso e intestino delgado. Funções, né? Olha lá. Ação de suco pancreático e bile, secreção de suco gástrico, digestão da celulose, reabsorção de água e formação de bolas de alimento. Então, vamos lá. Aonde que eu vou ver a ação do suco pancreático e da bile? No intestino delgado, é igual ao nosso. Então, eu tenho que associar um ao E. Então, eu já elimino a B e já elimino a D. Legal? Secreção de suco gástrico. É o estômago químico. Qual que é o dos componentes aqui? Aquele que equivale ao estômago químico. D, abomaso. Então, 2D, eu cancelo a E. Vamos ao 3. Digestão da celulose. Quem digere a celulose? São os micro-organismos. Aonde eles ficam? No rumen. Então, 3 tem que ser A. Não há mais dúvida, só pode ser a C. E aí o restante, você confere e vai ver que está tudo certo, dentro do esperado. Olha lá, reabsorção de água no omaso e a formação das bolas de alimento. Das bolas de alimento no retículo. Legal? Vamos ao próximo. Nas aves, o sistema digestório apresenta modificações estruturais, como o inglúvio, a moela e o proventrículo, de forma que seja possível aproveitar mais eficientemente os recursos alimentares. Quais as funções desempenhadas pelo inglúvio e pela moela? Vamos lembrar? Inglúvio é o papo. Vai armazenar por um intervalo de tempo o alimento, além de secretar um líquido para umedecer. Então, o inglúvio armazena e umedece alimento. Moela vai lá junto com as pedrinhas ajudar na trituração. Então, o papo umedece e armazena, a moela tritura o alimento, facilitando o processo de digestão. B. Que importância apresenta o proventrículo para esses animais? O que é o proventrículo? É o estômago químico. Então, assim como para a gente, o proventrículo vai digerir o quê? Proteínas. Então, lembre-se, o proventrículo é o estômago químico das aves, secreta o suco gástrico e vai digerir proteínas. Vamos ao último exercício. Os mamíferos herbívoros podem ser definidos de acordo com a localização dos micro-organismos em seu sistema digestório, em monogástricos e ruminantes. Os mamíferos monogástricos são representados pelo cavalo e pela zebra. Já os mamíferos ruminantes são representados pelo boi e pela girafa. A respeito desses mamíferos herbívoros e o seu sistema digestório, assinale a alternativa que expressa uma afirmação correta. A. Nos animais ruminantes, durante várias horas do dia, cortam os vegetais, engolem-nos após a mastigação e a digestão irá se completar no intestino delgado pela ação de bactérias. O intestino delgado é o local de ação das bactérias? Não, então está errado. B. A primeira câmara estomacal dos ruminantes funciona como armazenadora, além de ocorrer intensa digestão proporcionada pelo suco gástrico produzido pelas bactérias. Qual é a primeira câmara?
rumen. Ali ocorre a ação do suco gástrico? Não. Ali é a ação dos micro-organismos. Errado. C. Nos herbívoros monogástricos, os micro-organismos que atuam na digestão da celulose são bactérias presentes no intestino, geralmente numa região chamada apêndice cecal. Vamos lá? Os monogástricos, o estômago não tem os micro-organismos vão ficar numa região do intestino, início do intestino grosso, chamado ceco, ou apêndice cecal. Estou achando que é essa. Vamos ler as demais. D. Nos cavalos e nas zebras, o estômago é dividido em 4 câmaras? Não, é monogástrico. E. Na segunda deglutição dos ruminantes, o alimento passa diretamente para o abomaso, onde ocorre ainda a trituração do alimento por ação da musculatura e a absorção de água. O abomaso é o equivalente ao nosso estômago químico. Lembra disso? É o nosso estômago. Então, na segunda deglutição, o alimento vai primeiro para o amaso, onde ocorre a reabsorção de água, e para depois ir para o abomaso. Então, eu tenho dois erros. Não vai direto para o abomaso, e segundo erro, ali não ocorre trituração. Então, de fato, a resposta é a C. Legal, pessoal? Então, eu termino aqui a minha aula deixando para vocês uma sugestão de tarefa. Legal? Então, espero que esteja tudo bem com você e que a gente se veja em breve. Legal? Abraço!